Fala galerinha, beleza? Bom dia! Então, estamos aí mais uma aula, aula 3. A gente começa hoje, tá? Falando basicamente sobre duas questões importantíssimas: desemprego e emprego, né? Como que a empregabilidade ela afeta as pessoas e principalmente alguns grupos específicos que a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes aí, beleza? Revisando só a aula passada, nós tínhamos falado sobre a questão, né, da divisão social do trabalho. Lembra que eu falei que a própria indústria, né, teve que se readaptar para conseguir produzir mais, para atender a demanda gigantesca, né, que começou a ocorrer depois da Revolução Industrial, e aí as pessoas faziam uma parte do produto e não mais o produto inteiro, como era anteriormente. Tudo bem? Então é importante lembrar dessas regrinhas aí, beleza? Da especialização. E junto com isso, né? Quando a pessoa se especializa numa parte do trabalho, ela não sabe mais fazer o resto do trabalho. Então ela é alienada, né? Ou seja, é tirado dela o controle do trabalho dela. Então nós falamos alienação do trabalho. A pessoa trabalha numa fábrica, só que ela não faz o produto inteiro, ela faz a parte do produto, beleza? E aí, né, essa relação de eu não me identificar com a mercadoria que eu participo, porque eu não sinto, né, o meu trabalho visto, eu não consigo ver o meu trabalho na, naquela mercadoria, eu passo, né, por um processo aí de fetichismo da mercadoria, ou seja, a mercadoria, ela quase que tem uma vida própria, uma vida, digamos, autônoma em relação às pessoas que a produzem, tudo bem? Então é importante lembrar disso daí também. Olha só, a habilidade de hoje, né, é compreender as categorias de emprego e desemprego na atualidade, e também, né, o nosso objeto e o nosso conteúdo será o processo de trabalho e as relações de trabalho, tá? Emprego e desemprego na atualidade. Então, pensar, né, atualmente, bem gripado, a, essa ideia de aumentou ou diminuiu o desemprego? Aumentou, a gente sabe disso, né? Então, principalmente depois agora dessa pandemia que começa a querer acabar, né? Felizmente, a reduzir, as pessoas vão voltar a trabalhar, porém elas, né, muitas, milhões de pessoas perderam o emprego. E aí? Né, como que a gente consegue lidar com essa condição aí? Então, só lembrando da aulinha passada, né? Emprego não é trabalho. Trabalho, lembra que eu falei, é qualquer coisa, tanto que vocês fizeram uma atividade sobre isso. E também, né? A gente tem que começar a refletir por que para alguns o emprego é tão difícil e para outros, né, é um pouco mais fácil ou o caminho não é tão doloroso, tá? Porque tem emprego no trabalho, sim. Então a gente sabe que alguns grupos, por muitas empresas, infelizmente, são vistas como pessoas que, de certa forma, ou não prestam, não são aptas, ou, de certa forma, são vistas com um certo receio. A gente sabe disso. Então, tem aquela ideia, né, que vocês estão trabalhando em biologia, da questão genética, né? Você fala que, será que geneticamente algumas pessoas são melhores, superiores, né, às outras, que foi a base do nazismo na Alemanha, ou seja, acreditar que os homens, né, são melhores que as mulheres porque eles são geneticamente mais valentes, mais objetivos, ou será que se eu contratar um negro, né, ele vai querer roubar as coisas? As pessoas têm uma mente muito, digamos, fechada para algumas coisas e no Brasil, infelizmente, isso não muda, tá? Então, pensando aí no desemprego no Brasil, vamos falar sobre alguns dados. Olha só isso. A taxa anual de desemprego no Brasil de 2002 a 2018, 16 anos. Se você observar, teve uma queda
imensa, né, até 2014, chegando ao desemprego de 4,8. 4,8 é um desemprego de um país desenvolvido, um país nível Europa, tá? E depois, a partir de 2014, a coisa começa, né, a descambar de novo. E hoje, atualmente, a gente está aí com quase, né, 13% de desemprego. É um número muito alto, tudo bem? Então, se você observar a tabela ao lado, essa aborda de maio de 2009 a maio de 2020, uma tabela mais recente, tudo bem? Então você olha, todas, né, estão acima de 11% e a gente observa, né, no final aí uma ascendência, tá? Então atualmente, pelo que aconteceu, a gente pode compreender que está acima de 13%, né? A taxa de desemprego deve estar em torno aí de quase beirando os 14% fora, né? Digamos assim, as pessoas que não têm uma renda, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar, a questão do desemprego. Falando um pouco, né, agora sobre os grupos que são as maiores vítimas do desemprego, tudo bem? Então a gente vai falar um pouco sobre a questão da mulher, né, que é extremamente discriminada no mercado de trabalho e o que pode ser feito, né? Será que tem alguma solução para isso? Tá? Então, o salário da mulher negra a gente sabe, né, que representa, em geral, né, metade do salário de um homem branco que tem a mesma formação, a mesma ocupação numa empresa. Isso, você fala assim, pô, mas isso não é crime? Se a gente pensar, digamos assim, uma conduta ilegal, porque se a pessoa faz a mesma coisa, ou às vezes faz melhor, né, do que a outra pessoa e recebe metade do salário dela, é uma coisa que não é racional, não tem lógica, tudo bem? Mas é uma coisa que acontece bastante no Brasil. Outra coisa, desemprego atinge, né, na maior parte das regiões brasileiras, as mulheres, mas aí tem uma questão, né? A gente tem que levar em conta é, qual o perfil da mulher que é mais vítima do desemprego, tá? Você fala assim, pô, a pessoa que tem pouca formação, em geral tem bastante emprego para ela. Você fala, beleza, né? Mas, por exemplo, empresas que vai contratar um engenheiro ou vai contratar, né, um arquiteto, enfim, esses cargos que exigem uma formação maior, eles preferem contratar homens do que contratarem mulheres, tá? Isso é uma, uma dura realidade também para nós, tá certo? E uma outra questão, né? A gente sabe que de cada 3 famílias brasileiras, uma é, digamos, gerenciada, né, por mulheres. Aí já quebra aquela teoria de que as mulheres não são boas coordenadoras, que as mulheres são sensíveis e elas não são capazes de gerenciar uma equipe, que é o que, de certa forma, justifica no Brasil o porquê existem tão poucas presidentes de empresas, gerentes gerais, CEOs, né? Ou seja, isso é um simples, digamos assim, é um simples machismo, né? E de certa forma até uma discriminação que mantém, né, uma desigualdade muito grande entre os salários dos homens e das mulheres, principalmente aí no caso da mulher negra, porque ela é vítima de 2 tipos de preconceito e discriminação: ser negro e ser mulher, tá? Então é importante a gente compreender como que isso afeta a nossa vida, beleza? Olha só, e também, né? Tem aquela teoria, ah não, as mulheres engravidam, daí a gente tem que pagar o salário delas e elas não vão trabalhar, ou seja, esse pensamento, né, ele é um pensamento extremamente machista. Você fala assim, beleza, cara, elas engravidam, mas você veio da onde, né? Você veio numa nave espacial, ou seja, às vezes as pessoas, né, não entendem que é um processo natural e que todos nós vivos participamos e viemos, né, através desse caminho. Então, isso mostra, né, como a nossa sociedade, com relação ao mercado de trabalho,
ele ainda é muito fechado, ele é muito quadrado, tá? Infelizmente. Então a gente viu várias características que de certa forma afetam a, até, né, a própria convivência da mulher, ou seja, até a representação da mulher no mercado de trabalho, a representação da mulher nos cargos de gerência, presidência e liderança de uma empresa, tá? Isso está mudando, mas muito devagar, tá? Então talvez aí as meninas da geração de vocês é que vão realmente receber os frutos ou vão conquistar, né, melhores mudanças aí. E a gente pensa, né, a mulher negra, ela tem, né, as mesmíssimas capacidades que qualquer outra pessoa, tá? Então não tem uma justificativa, digamos, genética, uma justificativa racional que, digamos, comprove isso. A gente sabe que a genética das pessoas é muito semelhante, né? Então não tem como falar que, ah, não, ela não serve para esse trabalho porque ela é mulher, né? Ela é sensível. Então isso é realmente uma questão extremamente proveniente, né, da nossa sociedade conservadora, beleza? Bom, aí a gente tem mais duas tabelinhas aí, dá uma olhada. O rendimento das pessoas, né, na tabela aí do jornal É o País, funciona da seguinte maneira. Imagina que tem um grupo, que é o grupo de baixo, é o que está sendo comparado, que é sempre o segundo. Então, na primeira linha aí, mulher preta ou mulher parda, em comparação ao salário do homem preto ou homem pardo. Então, o que é comparado, né? O homem preto é sempre 100, né? O total. E aí, qual é a porcentagem que o salário da mulher preta está relacionado ao salário do homem preto? Então, é 79,1. Olha de baixo. O da mulher em relação ao homem. Aí é só uma questão de gênero, né? A gente viu que é 78,7, ou seja, tem uma, digamos assim, uma subtração, né, do salário das mulheres em relação aos salários dos homens acima de 20%, independente se é branco ou negro, tá? É uma média. A mulher branca e o homem branco, né? Aí o caso específico só da mulher e o homem branco é quase 25%. A diferença, né, dos salários. A mulher preta com relação à mulher branca, ou seja, é uma diferença muito grande, né? Então, isso mostra, essa tabela mostra exatamente como que as pessoas recebem menos fazendo a mesma coisa, lembra que eu falei, às vezes melhor, pelo simples fato, né, ou de ser mulher ou de ser negro. Então isso mostra, né, que o nosso país é extremamente preconceituoso, beleza? População fora da força de trabalho, tá? O que esse gráfico, desculpa, essa tabela é de 2012 a 2017 e aí mostra, né? As mulheres brancas, pardas e pretas, ou seja, a participação delas no mercado de trabalho, com relação ao contingente de pessoas trabalhando e as suas porcentagens. Você fala assim, pô, teve um aumento das mulheres pardas, né? Houve uma redução das mulheres brancas e uma pequena, digamos, variação de aumento das mulheres negras, mas o que eu falo para vocês, de 7 para 7,9 é quase nada, né? Ou seja, uma mudança muito pequena, beleza? A redução das mulheres brancas, né, de 46,5 para 43,2 é uma redução já aí de quase, né, um pouco mais de 3%. E a participação da mulher negra, né, aí houve um aumento também próximo de 2%. Você fala legal, né? Mas ainda assim, nenhum está acima de 50%. E por que nenhuma participação feminina acima de 50% se a maior parte da população brasileira é mulher? E se a maior parte da população brasileira é negra, né? Por que que, de certa forma, a população negra tem tão pouca participação
na força de trabalho do país? Então são algumas perguntas que a gente tem que fazer e tentar, né, identificar quais os causadores. Você fala, é o machismo e o racismo, tudo bem, mas como que a gente consegue, né, transformar essas, digamos, essas realidades que nós temos no país? Então, certamente, né, quando as mulheres conseguirem, digamos, uma sair, né, da condição de dependência dos homens, né, elas conseguirem o seu emprego, conseguirem a sua estabilidade econômica, aí sim nós teremos, né, uma nova realidade no país, tá certo? Então, essa é uma, digamos, uma conclusão que eu faço sobre esse trabalho. E aí vai ter né, a atividade a partir desse vídeo aí que eu vou postar para vocês. Então vocês deem uma olhada e aí respondam a questão lá no Classroom, beleza? Coisa simples, tá? Não, vocês sabem que eu não peço coisa pesada, não pego pesado, mas eu gostaria que todos participassem, o número maior possível de pessoas participassem, beleza? Abraço, se cuidem, tá? E até em frente aí, moçadinha.